pare um minuto, olhe para dentro de você, resolva suas emoções para que você seja uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor empresária, mas principalmente uma melhor filha amada. E você só vai conseguir isso olhando para dentro de você e tendo intimidade com aquele que criou você. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você, e a minha convidada de hoje, ela é treinadora comportamental, fundadora do movimento Mulheres da Vida Real. Antes de eu apresentá-la, eu vou falar para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Coloca aí qual o aprendizado que você teve com esse episódio de hoje e o que você vai fazer com isso. Seja muito bem-vinda, Thalita Nunes. É um prazer. Primeiro quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui no Palmas para Você. Eu sou Thalita Nunes, treinadora comportamental e tenho um movimento Mulheres da Vida Real, né? Mas antes de qualquer coisa, eu falo que eu sou filha amada de Deus e aprendi isso na minha jornada. Quem eu sou antes de qualquer papel. Antes de ser treinadora, antes de ser esposa, antes de ser mãe, antes de ser filha. Isso foi uma jornada na minha vida, onde eu aprendi. Me colocar no primeiro papel de filha amada. Isso é muito importante, né, Thalita? Porque muitas das vezes a gente está em determinados momentos da nossa vida que a gente sabe, ainda hoje eu vim pensando sobre isso. A gente sabe que a gente é filha de Deus, que nós somos imagem e semelhança, mas muitas das vezes a gente não assume essa herança, né? É verdade, a gente não assume. A gente esquece disso porque o mundo, às vezes, nos faz esquecer disso, da gente colocar no nosso principal papel de filha, né? E quando eu entendo isso, gente, a gente não deixa a nossa identidade de lado. A gente começa a enxergar quem verdadeiramente somos, né? E não o que o mundo inteiro disse, a nossa jornada inteira sobre nós. E isso é muito sério, né? Porque nós nascemos limpinho, né? Ali com totalmente imagem e semelhança do Criador. Mas nessa jornada, muitas das vezes a gente ouve coisas, às vezes, muitas das vezes as pessoas que a gente mais ama, que vai deteriorando e sujando a nossa identidade, né? E muitas das vezes a gente se acha burra, feia, incompetente, insegura. E a gente deixa de ser tudo aquilo, né? Porque quando somos herança de Deus, filhas amadas do Pai, nós somos filhas do dono do ouro e da prata. Como que nós vamos ser burra? Como que nós vamos ser incapaz, que a gente insegura? Então existe algo de errado por trás disso, né? E conta para nós, como Exatamente. que você ativou a sua identidade? Não foi uma jornada fácil, foi um percurso, né? Porque a Thalita antigamente era uma mulher extremamente executora, uma mulher viril. Me casei invertendo os papéis dentro do meu casamento, porque eu aprendi a ser forte. Então você tinha que ser forte e autossuficiente para dar conta de tudo. Não dependa de homem. Não dependa de homens. Esse era o principal voz que vinha na minha cabeça. Eu não posso depender de homens. E quando eu casei, eu vi que a realidade era um pouquinho diferente, né? Que se eu continuasse com aquele papel, eu ia destruir meu casamento, não ia ter filhos. E acabei me frustrando muitas vezes, porque a maioria das mulheres hoje foi ensinada, errado ou não, a gente tem que entender que os nossos pais viveram uma outra geração e vieram colocando isso porque não queríamos que nós passássemos pelas mesmas coisas que passaram. Mas a gente desconstruir isso não é um papel fácil, não é um papel fácil. Então, hoje eu sou esposa do Thiago, mãe do Dom e do Ben, tenho 2 filhos lindos e fui obrigada a repensar todos os meus papéis e tirar todos eles, rótulos que foram colocados, para que eu conseguisse enxergar minha verdadeira identidade. E não foi um papel fácil, porque foi de uma maneira muito dolorosa. Entrei em crise em casamento, porque eu queria ser autossuficiente, eu Quanto queria tempo de falar. casado você tem? Nós temos 11 anos de casado, nós estamos 16 anos juntos.
Então, assim, eu queria ser autossuficiente, estava sempre à frente do meu marido, falava mais alto que ele, queria dominar a casa. Só que veio existindo uma sobrecarga. A mulher esquece que ela quer ser todas as coisas. E você sabe, o meu avô faleceu ano passado e ele estava com 98 anos. Faltava um dia para ele fazer 99. E ele falava assim: vocês mulheres são muito bobas, porque vocês querem fazer tudo e vocês tinham uma vida boa. Daí vocês querem pegar e fazer tudo e daí vocês ficam aí sobrecarregada e depois vocês reclamam. Mas foi vocês que quiseram isso. Exatamente isso, a gente esquece, né? Aí reclama que tem que dar conta de casa, do trabalho, do marido, dos filhos, e aí se sobrecarrega. E fica irritada, né? Mal-humorada. Irritada. Na minha jornada foi de uma maneira ainda um pouquinho pior. Eu desencadeei uma doença autoimune. Porque eu achava que a Thalita era só o que as pessoas viam. Por crise de identidade desde pequena, não sabia quem eu era, então queria provar para todo mundo que a Thalita era forte, que a Thalita chamava atenção. Então, assim, condicionava o que eu era, a minha imagem que as pessoas estavam vendo. Ah, porque ela era magrinha, ela usava aplique, ela usava mil artifícios. Tinha que ser perfeita. Tinha que ser perfeita, cabelão, loira, para chamar atenção aos olhos dos homens, né? Aos olhos externos, né? E aí, no meio dessa jornada de sobrecarga, casei, tive uma primeira gestação, onde essa gestação eu acabei perdendo o meu bebê. E logo depois, eu descobri uma doença autoimune. Então, aquela imagem que eu achava que era o meu ponto principal de ser forte, de poderosa, foi desconstruída. Porque eu queria trabalhar, queria cuidar de casa, queria fazer todas as coisas, queria ser uma dou mulher conta de tudo, né? Queria ser uma mulher de sucesso. Eu tinha 2 empresas, tinha uma loja, tinha um escritório de arquitetura, então eu fazia tudo. Descobri uma doença autoimune que me fez paralisar. Engordei, desconfigurou totalmente a minha imagem e fui obrigada a enxergar que a Thalita não era mais o que ela via externamente, e sim me redescobrir internamente. Porque aquela imagem que eu utilizava, inclusive no meu trabalho, porque eu gravava stories, eu era a imagem da loja, né? Eu que tirava foto, eu que fazia todas as coisas. Não estava mais condizente. Engordei muito, enchei muito. E aí fui obrigada a me adaptar. Ah, meu cabelo loiro que tinha já não era loiro mais. Tive que escurecer o cabelo, tirar aplique, porque meu cabelo caía. Tiveram diversas internações, então assim, até eu descobrir Você o pode que eu falar tinha. sobre o que era? Sim, eu descobri uma doença que se chama PTI, púrpura trombocitopênica idiopática, uma doença, ela não é muito conhecida, aonde meu organismo destrói as minhas plaquetas. Uau. E aí eu tive que fazer o uso de corticoide por muito tempo. Passei 3 anos tomando corticoide. E nisso, internações, ficava 1, 2 semanas Até descobrir internada, também o que é. até descobrir o processo de ver o que era que tinha desencadeado. Foi logo depois da perda da minha primeira gestação. E logo 1 ano depois eu engravidei novamente. Então, no meio desse transtorno, teve uma nova gestação, que teve um novo processo que eu fui obrigada a me adaptar. Porque quando eu perdi meu primeiro filho, os médicos falaram: não, você não vai poder mais engravidar. Você não pode ter filho. Mas eu falo assim, coisas de Deus, 1 ano depois eu estava grávida novamente. Foram gestações de alto risco, uma gestação de alto risco, onde eu tive que ter repouso. Então, eu tive que me adaptar de diversas formas. A Thalita que corria e dava conta de tudo, teve que paralisar. O corpo dela, que era o que ela mais almejava, ele transformou. Então, a imagem que ela via através do espelho, ela teve que reavaliar tudo aquilo, porque não era só mais a imagem. Foi aí que eu fui começar a buscar o autoconhecimento. E o incrível é que, assim, a doença autoimune nada mais é do que uma sobrecarga, do que emocional não resolvido. Que é o corpo gritando, né? Pelo que as suas emoções estão fazendo com o teu corpo, né? Pedindo auxílio, né? E eu achava que eu era forte o suficiente para dar conta de tudo. E aí foi nessa jornada que eu fui buscando o autoconhecimento. O autoconhecimento e olhando para dentro de mim e entendendo que aquela doença autoimune, que olha só que mais louco, eu falava assim, meu próprio organismo me destruía.
destruir as minhas plaquetas. Se eu não soubesse equilibrar tudo isso, eu ia continuar ali. Mas foram 3 anos de processo, porque aí teve o filho, tive que me adaptar ao filho, e aí Outra casamento, adaptação, eu né? falo assim. Então veio tudo junto: casamento, uma doença autoimune, um filho. Neste momento, assim, o casamento entrou em crise logo depois do meu primeiro filho. E aí eu ainda E para a continuava. mulher, né? Eu falo, para o homem também é difícil, mas para a mulher perder um filho é muito forte, né? A É muito cabeça, é o forte. corpo, porque já fazia parte, né, de você, aquela criança. Então, Fase. por mais que você entenda que aconteceu algo que foi, muitas das vezes, a melhor, né? Mas pra gente é a perda como se você. Eu falo, a partir do Mexe momento que com o aquele emocional. coraçãozinho bate dentro da gente, assim, já é Eu seu, falo né? assim, foi um susto quando recebemos, porque fazia um ano que a gente, não fazia nenhum ano que a gente tinha casado. É um susto quando a gente recebe, é outro susto quando a gente perde, porque a gente já ama aquele coraçãozinho ali, né? Então veio logo, tudo veio junto. Aí, logo quando eu perdi, eu descobri a doença autoimune. Aí 1 ano depois, eu engravido novamente. Então tenho que me adaptar a um bebezinho que nasce, a um casamento, ao meu corpo que eu não via mais da mesma forma. Então foi um momento muito turbulento da minha vida que eu fui ter que aprender a lidar com as minhas emoções. Só que a Thalita foi criada para ser autossuficiente, para ser Não forte, para podia dar ser conta de tudo. frágil, né? Não podia, tanto que eu falo assim, hoje quando eu conto a minha história, as pessoas falam assim: "Nossa, Thalita, mas nem parecia que você sofria". Porque ninguém As pessoas que tivessem via. estar mais próxima, né, não enxerga, porque você fica ali se mantendo firme, né, para não Forte. demonstrar para o outro. E você sabe que um dia eu falei para meu marido, eu falei assim: "Ai, é muito difícil ser frágil. Quando eu vejo que vai acontecer algo e eu tenho que ser frágil, eu fico me arrasa". É, Então, né? é como a gente luta contra isso, né? E a gente luta contra os nossos próprios sentimentos. A gente não quer mostrar para o mundo que a gente está sendo frágil. A gente não quer mostrar que as pessoas. Parece que assim é vergonhoso as pessoas verem a nossa fragilidade, né? Então, para eu entender esse processo, foi muito doloroso. Foi de uma maneira mais dolorosa, porque eu olhava no espelho, eu não me enxergava. E aí eu estava com um bebê que precisava de mim. E você também estava precisando de alguém, né? Precisando de alguém. E aí tinha um casamento que acabou de acontecer e eu tinha que me adaptar ali. Chegou momentos que eu falo assim, eu entrava em crise no meu relacionamento que eu falava pro meu marido: "Não quero mais. Não quero mais, eu vivo sozinha, pode pegar você, as suas coisas, que eu vou viver sozinha, só eu e meu filho". Falta de quê? De sabedoria. Mais uma vez, né? Eu consigo, deixa eu Eu e meu filho, consigo. eu vou, eu Quantas vezes eu faço. falei essa fala pra ele? Eu falava: "Eu dou conta de tudo. Pode deixar. Eu não preciso de Eu você, não né? preciso de Não você. preciso de homem. Eu sou autossuficiente, né? Eu dou conta de tudo". E meu corpo continuava respondendo. Mas foi aí que eu fui começando a buscar o autoconhecimento, entendendo que eu precisava me desenvolver e que a transformação não estava no meu marido, não estava no mundo lá Que fora, o e sim problema não dentro de era mim. ele, né? Não era. Era eu quem precisava me transformar. E foi um processo longo até isso. Depois que eu comecei a entender isso, até a doença autoimune começou a ser estabilizada. Foram um processo longo, 3 anos de corticoide, 3 anos ali, crise de casamento. Depois que eu comecei a enxergar que a Thalita precisava se transformar de dentro para fora. Que toda transformação precisava dentro dela. E aí foi buscando a Deus, fui me aproximando de Deus, porque eu tinha as minhas crenças, eu tinha um relacionamento com Deus, mas ele era superficial ainda. Eu era na época espírita kardecista. Entendi que depois eu comecei a enxergar quem era Deus mesmo. Que ele tinha um papel na minha vida de me enxergar como filha, que eu não enxergava, eu não deixava aparecer esse papel. E aí fui buscando autoconhecimento, fui vivendo uma transformação. Fui fazer coach, fui fazer todos os eventos que vocês imaginam, fui me tornar treinadora comportamental, tudo para transformar a mim mesma. Não era o outro. Eu sabia que mais tarde Deus ia ter um segundo passo. Então foi vivendo essa jornada de transformação, que eu consegui transformar não só a mim, mas a minha casa. Meu marido, ele é super analítico, ele é mais centrado.
Então, a gente começou a viver uma jornada de transformação. Em mim, ele viu aquela transformação em mim e ele começou, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo aí? O que ela está buscando, né? Eu falo que na época, foi bem no comecinho do Pablo, que o Pablo e Carol estavam, não, o Pablo Marçal, e eu comecei a escutar o Pablo, e meu marido falava assim, nossa, mas que você tá escutando esse cara aí na internet? E eu falava, não, mas ele fala umas coisas que faz sentido. E aí meu marido não gostava. Mas de tanto eu acordar 4h59 da manhã e ficar escutando aquilo, ele automaticamente escutava. Foi começando escutava por tabela, né? Por tabela. Começou aquela transformação. Até que um dia ele falou assim, nossa, eu gostei, tô gostando desse cara aí, do que ele tá falando. E o Thiago era CLT. O Thiago era bancário, né? A gente tinha uma vida super estável, assim. E aí, ele virou de tanto escutar a Pablo, um dia falou assim, eu vou pedir demissão do banco. E eu vou empreender como você. E aí, eu falei, tá bom. Então, eu acredito que tá tudo certo. Ele falou, mas você vai me apoiar mesmo? Vou me apoiar. Vou te apoiar. E ele saiu do banco e foi para o marketing digital e foi trabalhar dentro da plataforma. Na plataforma, ele viu uma dor e fundou um aplicativo que se chama DevZap, que hoje é a nossa empresa. É a maior plataforma de automação no WhatsApp. E ele fundou essa empresa dentro do ecossistema do Pablo. Ele viu a necessidade lá dentro. E logo depois, Pablo se tornou sócio nosso. E aí começou essa transformação. Tudo aquilo que a gente estava buscando começou a transformação de dentro para fora. E aí, quando eu comecei a me transformar como pessoa, como mulher, começou a mudar o meu posicionamento, eu comecei a ativar o meu marido, aquele marido que não era o sacerdote, que eu não enxergava ele como sacerdote, né? Isso que você está falando é muito importante, né? Porque quando você saiu dessa mulher viril, você começou a ativar a virilidade do seu marido, né? Marido. E eu falei, tem muitas mulheres reclamando, mas como o meu marido não faz? O seu fazia? Exatamente. Isso é o meu principal papel no Mulheres da Vida Real. Eu falo assim, começa tudo sobre você. Quando você entender que a transformação começa sobre você, tem que ser em você. Por consequência, você vai refletir no seu marido. Então, muitas mulheres têm os casamentos frustrados porque elas não enxergam que ela precisa ser a primeira a ser transformada. Automaticamente, quando eu comecei a enxergar que eu não precisava ser uma voz ativa, tão ativa, que sufocava do meu marido. Então, executora, Exatamente. né? Tipo, precisa trocar uma lâmpada, eu vou lá e troco. Porque se eu ficar esperando a vontade dele, nunca troca. Era exatamente isso que eu fazia. Eu falava, eu resolvo. Eu resolvo. Hoje eu já falo assim, até tem uma lâmpada na minha casa que não tá trocada. E eu falo, eu vou esperar ele. Aí eu só lembro, amor, eu precisava daquela lâmpada ali. E isso é muito importante, a forma de pedir também, né? Porque a mulher viril, ela é mandona, né? Total. Você não vai trocar essa lâmpada? Até quando essa lâmpada vai ficar aqui? A gente quer impor, não expor, né? Eu era essa. Eu só impunha. E não colocava pro meu marido, né? Não tinha exposição daquilo. Eu sempre queria mandar. E a gente começa a entender que não é assim. E automaticamente tudo aquilo que eu queria que ele se posicionasse, ele foi fazendo, mas não com as minhas forças, porque a Thalita não na força do seu braço, né? Exatamente. A Thalita teve uma transformação. Ela se recolocou no papel. Eu falo que Deus foi tão bom na minha vida, que aí veio pandemia, a gente no meio da pandemia começou essa transformação bem ali no meio da pandemia. Que até a loja, eu antes tinha um escritório de arquitetura, acabei deixando, ficando só com as lojas, tinha 2 lojas físicas e uma online. A loja, depois, pela pandemia, eu fechei uma, fiquei com uma loja física e online. Depois aquilo foi me desmotivando, porque até o meu empreendimento era relacionado ao que eu só via externamente. Eu vendia roupas, porque eu achava que a mulher tinha que estar só bem vestida, mas não transformada por dentro. Então eu via uma série de mulheres compulsivas comprando roupas e roupas, mas não enxergavam quem elas eram. E quando eu passei por essa transformação, eu falava, Senhor, eu quero entregar muito mais para essas mulheres. Eu não quero só entregar uma roupa.
Eu quero entregar muito mais para elas. Mas foi na minha transformação que isso aconteceu. Eu fui a primeira. Eu falo, meu primeiro case de sucesso. Fui eu, precisei me transformar. E por isso meu marido foi, a empresa cresceu, a gente veio, mudou para Alphaville. Eu falo assim, nossa vida mudou em 2 anos. O que não mudou nos meus 30 anos, né? Deu um acelerar em todas as áreas da nossa vida. Comunhão entre casal, a gente foi colocada em outro ambiente, viemos para o ecossistema, e aí aquilo foi transformando. Depois tivemos mais um filho. Tive meu segundo filho, aí no segundo filho eu parei ainda mais. Aí eu fechei as minhas lojas na segunda gestação e aprendi a paralisar assim um pouco, a deixar meu marido ser o provedor da casa. Na minha segunda gestação, eu parei e cuidei do meu filho. E logo depois eu vim trabalhar com ele. Aí eu falei assim, aí foi o teste. É outro desafio, né? Foi o teste. Já que você se transformou, então vem trabalhar do lado dele. Porque isso é uma das maiores dores das mulheres. Trabalhar do lado do seu marido e saber conciliar. Não ser mais forte que ele, não querer ser à frente, não ter conflito. E aí a gente foi se adaptando. Hoje eu e o Thiago trabalhamos juntos na DevZap. Eu falo assim, ele é CEO, eu sou COO. Nós temos os nossos movimentos. Ele tem ligado à tecnologia, empreendedorismo. Ele tem o movimento dele. Ele faz mentorias também, faz eventos. E eu tenho o meu movimento de mulheres. E aí eu fui me readaptando aos meus papéis, sabendo que assim, eu posso empreender, eu posso ser mãe, eu posso ser esposa, eu posso trabalhar fora, mas eu preciso saber sempre onde vai estar meu coração. Dosar também as coisas, né? Eu falo, claro que eu tenho o privilégio de empreender. O empreender, ele te possibilita você conseguir conciliar todos esses papéis. Ter flexibilidade, né? Flexibilidade. Eu falo assim, agora mesmo tava vindo pra cá, a gente almoça em casa, e aí eu pego um filho na escola, vou pra casa, almoço. Aí fui lá desenhar Bob Goods com eles, brincando. Aí eu falei, agora a mamãe vai para um podcast, depois vou voltar pra casa. Então eu consigo ter essa flexibilidade e saber onde é meu principal papel. E é gratificante, né, Thalita? Porque eu falo assim, antes, quando você tá naquela correria, no fazer, você parar para fazer um Bob Goods com o teu filho é muito sarcástico, né? Você fala, eu tô perdendo tempo, né? Exatamente. Você acha que sempre tá perdendo tempo e Achando que você tá não perdendo. curte aquele momento que às vezes ali naquele Bob Goods a criança te conta algo que você nem imaginava. Total, total. A gente vai lá e tá conversando na hora do almoço, tá brincando e conversando, eles vão conversando. E é um tempo de qualidade com o teu filho. E a importância, né, da mesa, de você ter pelo menos uma refeição em família, né? Família. Aquele momento de todo mundo sentar e assim, existem estudos falando exatamente sobre isso, né? Que as famílias que comem junto, que tem pelo menos uma refeição à mesa, a probabilidade desses filhos não irem para caminhos ruins é muito grande. Muito grande. Então, você sentar aqui, parece um negócio bobo, né? Vamos sentar todo mundo para jantar ou para almoçar ou tomar um café da manhã, que você pode estar tirando seu filho das drogas, dos vícios, Com das certeza. bebidas. E trazendo eles para uma base, né? Porque a gente não vê isso mais lá fora, né? E foi isso que eu comecei a adaptar na minha vida. Eu acho que assim, a mulher ela tem que saber que ela pode ser todas as coisas. Mas ela tem que saber onde está o coração dela, qual é o principal papel, é dentro da casa dela. É como esposa, é como uma mãe, e é olhar primeiro o coração dela para dentro da casa dela, mas sem descaracterizando quem ela é. E isso é uma luta muito grande, por exemplo, para mim, eu percebo que foi para você também, é de você deixar de ser essa mulher que faz e acontece, que tem sucesso, né? Porque a gente para muito nessa que sucesso é sucesso financeiro, profissional. Só que você, depois que você chega, alcança esse sucesso financeiro e profissional, você olha, e eu como mãe, e eu como esposa? E daí você tá vendo os tropeços que você tá nessas áreas, e daí você começa a olhar e fala, nossa, sucesso não é só isso. Eu tenho sucesso aqui, mas aqui as coisas estão E complicadas. onde está a minha saúde, onde eu estou? Eu falei, eu fui da forma mais dolorida, né? Destruindo a minha saúde, querendo dar conta de tudo,
não dividindo nada com meu marido, querendo ser autossuficiente. Eu que empreendia, eu que cuidava do filho, eu que cuidava da casa, eu Eu que faço fazia no seu, tudo, eu né? faço tudo. Eu dou conta de tudo. Eu não divido nada, eu quero ser autossuficiente. E aí você acaba o quê? Denegrindo tudo que E eu é falo, você. e ao mesmo tempo, você querendo, é que você ainda não chegou a pegar essa fase dos filhos estar em escola, às vezes você precisar ir numa reunião, não poder ir por conta de trabalho. Mas eu falo, quantas mulheres, e você deve ter testemunho de mulheres, Sim, né? muitas. Depoimentos de mulheres que, tipo, fazem, e daí tem uma reunião do filho, e o filho pede para ir, às vezes ela queria ir, mas não pode, porque às vezes o trabalho não permite, ou às vezes tem uma Exatamente. apresentação, e você não vai porque A gente tem que ter muito cuidado e ver onde estão as nossas principais prioridades, porque às vezes a gente está querendo tanto no fazer, em ser bem-sucedido e destruindo o nosso lar. E eu falei assim, eu fui vendo isso na minha jornada e hoje me traz uma visão muito diferente. Eu posso ter meu movimento, eu posso ser empreendedora, mas eu tenho que ter um zelo diferente para minha casa, que é o ponto principal. De eu ter uma comunhão com meus filhos, de eu ensinar eles no caminho de Cristo, de eu fazer eles ter intimidade com Deus, de eu ensinar o caminho correto. e até Né? mesmo para você ensinar isso para eles, você tem que viver isso, né? Viver. Porque eles fazem muito mais o que eles veem a gente fazendo do que a gente Total. fala para eles fazerem. Então, muitas das Ontem. vezes você vai falar de Deus para ele, você fala para ele ler a Bíblia, ou às vezes você até lê a Bíblia com ele, mas você não está fazendo e não está modelando Jesus Cristo. Exatamente. E eles estão ali atentos a tudo, né? Eu falo que eles vão fazer muito mais o que eles estão olhando do que o que você está falando, né? Ontem eu fui dormir, a gente foi dormir e aí o meu filhinho de 3 anos deitou na cama e ele virou pro Thiago: Papai, vamos orar? Eu quero orar. 3 anos. Aí eu falei pro Thiago: Você tá vendo isso daí? É real, né? É real, porque nós não tivemos isso. Então eu falei: O seu filho de 3 anos tá pedindo pra gente, vamos orar, papai. Ele já lembrou a gente que tinha que orar. Então aí eu começo a falar e ele repetir. E eu falo: Quem mais você quer orar, filho? Vamos orar por essa pessoa, mamãe. Então, ensine o seu filho no caminho, né? Enxergue o teu principal ponto, que é a tua casa. Quando a gente começa a enxergar isso, a gente começa a levar todos os nossos outros papéis com leveza. Mas o ponto principal que eu falo, não tem como eu enxergar isso se eu não descobrir quem eu sou. Se eu não olhar para dentro de mim e enxergar que os problemas estavam dentro de quem? Dentro da Thalita. Resolver minhas emoções. A doença autoimune que foi desencadeada. Eram minhas emoções que não estavam legais. Não adiantava eu querer transformar o mundo. Eu Não precisava adiantava ser. tomar remédio, né? Não adiantava. Eu falo assim, hoje está totalmente estabilizada. A minha segunda gestação foi muito mais leve, porque eu comecei a me olhar por dentro. Começou a se conhecer, né? Saber quem realmente era a Thalita, né? Que não era aquela Thalita viril, executora, que você estava totalmente fora da sua essência, né? Minha essência, exatamente isso. Estava fora da minha essência. Estavam. E muitas vezes você começou o podcast e a gente falando aqui, muitas vezes nós somos aquilo que nós ouvimos a vida inteira. Ou a gente na verdade, a gente quer provar para o mundo que não somos aquilo que nós ouvimos. Ou é uma briga com uma coisa ou com outra. Aquele rótulo que nós ouvimos. Ah, você não era capaz, você não era isso, você não era aquilo. Então eu vou provar para o mundo que eu sou capaz. Você vai em busca disso pelos motivos errados. Né? Errados. Eu vou provar para o mundo que eu sou autossuficiente. Eu vou provar para o mundo que eu consigo dar conta de tudo. E aí eu me sobrecarrego, porque eu não resolvo as minhas emoções. E tá fazendo pelos motivos errados, né? Tá fazendo pelos outros. Ah, eu vou mostrar para ela. Ah, eu vou fazer para ela falar que eu sou boa. Exatamente. A gente não entende que a gente não precisa provar nada para ninguém. E eu falo que assim, uma das minhas maiores dores era a necessidade de aprovação. Eu, quando criança, era criança boazinha, que ficava quietinha no canto, não dava trabalho para ninguém. Quando eu vim ficar na adolescência, na fase adulta, eu queria ser autossuficiente para provar para todo mundo que eu era boa. Porque a criança, ela se sentia excluída, então ela queria mostrar para o mundo que ela dava conta. Me sobrecarreguei. Não me enxergava no papel de filha,
queria mostrar para o mundo e não mostrava para quem verdadeiramente importava, que era para Deus. Quando eu comecei a equilibrar esse papel, virou uma transformação na minha casa. E eu falo assim, é fácil a gente dar conta de todos os papéis? Não é fácil. Mas a gente tem que saber ter sabedoria para lidar com eles. Mas você falando disso, é que a gente já olha como algo muito difícil, né? É desafiador, realmente, você ter que cuidar de uma casa, cuidar do marido. Por mais que às vezes você tenha alguém que te ajude na casa, mas você tem que delegar. E eu falo que uma Tem. coisa que a minha mãe falava muito, né? Eu falava, eu não vou cuidar de casa porque eu não gosto. E não quero fazer isso. Ela falou, você precisa aprender, porque quando você tiver alguém para fazer para você, você tem que saber falar para a pessoa o que você quer. Então, se Exatamente. você não aprende, como é que você vai delegar? Então, a importância também de você saber delegar, a importância de você saber ser mãe. Eu falei, Exato. outro dia, a minha filha, ela chegou para mim e falou, mãe, a minha filha está com 12 anos, passa pomada para mim na minha pepeca. Eu falei, mas por que, Rafa? Ela falou, tá ardendo. Falei, nossa, mas você já tá mocinha, você já dá pra você fazer isso, né? Já foi o tempo que a mamãe fazia isso. Não, mãe, mas eu quero que você venha. E daí eu fui olhar. E naquele momento que eu fui olhar, falei, nossa, Rafa, mas você acabou de tomar banho, você não lavou direito. Eu falei, lavei, mãe. Falei, ah, vem cá. Vamos lá, deixa eu te mostrar como é que lava. E daí naquele momento eu fui ensinar ela. Falei, ah, precisa lavar aqui do ladinho, assim, assim, assado. Porque senão assa mesmo, fica sujeirinha e tal. E eu achava que ela já tinha aprendido, porque eu já tinha ensinado algumas vezes. Ah, mãe, mas assim é ruim. Eu falei, não, é assim que tem que fazer. Então, naquele momento, eu entendi, falei, olha o quanto é importante eu estar aqui presente nesse momento. Acompanhar os pequenos detalhes, É uma né? coisa boba, e às vezes, é que você é porca, você não faz coisa. Não, não é. Fui eu que não ensinei direito. E isso é muito a gente saber como falar e como expor para os nossos filhos, né? Eu também ontem eu tava voltando da escola e o meu filho foi para aula de robótica. E aí ele falou assim: "Mãe, meu amiguinho, eu fiz um carrinho e eu achei super legal. Só que meu amiguinho falou que tava uma bosta aquele carrinho e não sei o que. Começou a falar assim: tava horrível aquele carrinho. Começou a falar um monte de coisa e queria destruir meu carrinho. E aí eu falei: o que você falou para ele, filho? Eu não achei. Então, filho, você precisa agradar ele ou quem? Não, mamãe, só a Deus. Você precisa se importar com a opinião dele? Não, mamãe. Então eu falei, qual é a importância da gente acompanhar, ter um diálogo com os nossos filhos? Porque eu poderia ensinar da maneira Ouvir, errada. né? Responde ele, filho. Fala isso, fala aquilo. Mas ouvir o diálogo dele, Entender o que tá entender passando o que na está cabecinha, né? passando, né? Porque assim, nossos filhos vão lidar com pessoas que não estão fazendo parte da mesma educação que a gente, mas eles vão ter que saber lidar com o mundo lá fora. E eu vou ter que ensinar ele a se blindar dessas pessoas e se posicionar, porque senão ele vai voltar para casa depressivo por causa de um carrinho. E isso eu falo muito isso pra minha filha. Ah, minha amiguinha falou isso pra mim. Fala assim, quando alguém fala algo pra você, não é sobre você, é sobre ela. Eu falo. Então, e eu falo pra ela, fala pra ela, essa é a tua verdade, não a minha. Então, é libertador até pra gente Libertador. como adulto. Quando alguém fala algo pra você, fala assim, nossa, essa é a tua verdade, não a minha. E Por- sem agressão, sem ignorância, e daí a pessoa para e fala, nossa. Eu falo, é importante você ter conhecimento, porque, por exemplo, passei por uma dor e eu ensinado meus filhos a ter uma identidade formada, para que eles não passem. Claro, eles vão ter dor, vão ter traumas, vão ter bloqueios, Sim. vão ter tudo isso. E eu ouvi um corte, acho que hoje, ainda falando sobre isso. Ai, como que eu faço para minha filha não ser bloqueada? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Nós vamos ser os maiores responsáveis por os bloqueios dos nossos filhos, isso é um fato. O que eu falo assim, que eu ensino meu filho já a se desbloquear, já entender quem ele é, já a identidade dele, saber que ele precisa agradar não os homens, mas sim a Deus. Saber que ele tem um pai, mesmo que os pais terrenos dele não agradem ele 100%, mas ele tem um pai que ama ele mais que tudo. E aí eu falo assim, é fortalecer a identidade dele como filho amado. Mostrar, né, o Mostrar. quanto ele é filho amado de Deus. E quando a Exatamente. pessoa é fortalecido nisso, os bloqueios vão vir. Mas você entende,
as coisas e você consegue resolver isso. Você não Resolver. fica travado. Eu falo que os nossos filhos vão ter oportunidades muito melhores do que as nossas. Com certeza. Porque a gente já vem aplicando isso, ensinando eles como fazer desbloqueio, como olhar a vida. E assim, essa necessidade de aprovação, né? Que muitas das vezes a gente fica, nossa, eu vou fazer tal coisa, mas e se eles pensarem? E daí você fala, eles quem? Então, quantas vezes a gente deixa de fazer algo Por causa do mundo, né? por causa dos outros que você nem sabe quem são esses outros? Que você criou na sua cabeça, né? A gente que cria, E né? tantos e se's, igual a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Ah, e se fizer errado? E se alguém achar isso? E se eu fizer isso assim? Daí você fica travado e não faz. Ah, eu tô com medo, eu tô insegura. Faz Eu com vou- medo, faz com insegurança, Faz. mas faça. Eu vou te dizer assim, no Mulheres da Vida Real, eu falo assim, o meu grande propósito na vida é fazer que as mulheres enxerguem que todas elas têm uma identidade formada e que elas têm algo para transbordar na vida dos outros. São únicas, né? São únicas e tem uma história a ser compartilhada e que quando ela compartilhar isso, ela vai ajudar inúmeras mulheres. E a jornada inteira do meu movimento, do meu evento do MVR é isso, para que elas olhem para as dores dela, para que elas curem e saiam de lá ativadas e prontas para ativar outras mulheres, né? E para você ver a dificuldade que elas têm de se olhar, de resolver as suas emoções e principalmente de enxergar o seu valor, de entender que elas também têm algo para Eu compartilhar. falo que a pergunta principal, né, que eu percebo muito que é a maior dificuldade, não só das mulheres, mas das pessoas, quando você pergunta quem é você. Elas vão dizer só os papéis dela. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou tal profissão, eu tenho tal coisa, mas o eu sou. Eu sou, não sabe, né? Não descaracteriza, né? Tudo, né? As pessoas trocam os papéis. Trocam os papéis e colocam rótulos, profissões na frente e não enxergam quem verdadeiramente são. Eu falo, na verdade, a pessoa não sabe a base da identidade, né? Que é quem eu sou, para depois o que eu faço, para depois o que eu tenho. Então, a gente está aqui nessa base da pirâmide. Então, quando você sabe aqui na base quem você é, você tem uma base estruturada. Daí você vai para o que você faz e aí o que você tem. Então, a maioria das pessoas estão com essa base invertida. Daí você pensa a pirâmide aqui, que a pessoa foca no ter. Ah, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Ah, eu trabalho com tal coisa. Com isso. E daí a pirâmide tá assim, né? Com isso. É uma disputa de ego, né? De dores resolvidas, de bloqueio. As pessoas não entendem que quando eu quero dizer o que eu faço, é muito mais porque eu tenho que resolver meus bloqueios, porque eu quero provar para o mundo o que eu sou capaz de fazer, né? Eu falo, quando a gente começa a resolver isso, você não lembra nem quais são a sua função, o que você se formou, o que foi que você fez de curso, nem sei mais, entendeu? Porque não condiz. É muito mais do que eu gero de transformação no mundo, E eu né? falo que hoje a gente tá num momento de mulheres fazedoras, né? Uhum. Fazem, e daí chega no final da tarde, ela fez muitas coisas e chega lá olhando pro final da tarde e fala assim, parece que eu não fiz nada. Mas não fizeram nada para elas. E é por isso que vem esse vazio, né? Essa dor. Eu falo assim, a gente tá num mundo de mulheres que vivem correndo o tempo inteiro. E aí quando você fala, qual foi o seu momento que você teve com Deus no final do dia? Ah, eu não tive tempo. Qual foi o momento que você parou e olhou para você? Que você cuidou do teu corpo? Que você refletiu, que você respirou? Que você conversou com você mesmo, né? Com você mesmo. Não tem tempo para fazer isso. Eu falo, aí me perguntam muito, mas como você consegue? Enxergando que eu sou a prioridade. Meu primeiro momento do meu dia é minha intimidade com Deus. É meu treino, é olhar para dentro de mim. Ah, mas então eu vou ter que acordar muito cedo. Vai. Você vai ter que acordar muito cedo se você quiser um tempo para você. Eu falo assim que eu tenho um time, né? Eu tenho que correr e fazer tudo isso antes dos meninos acordarem, porque depois já vem mãe. E é assim.
Só que o seu dia começa diferente, porque você foi a principal prioridade. O momento com Deus foi a sua principal prioridade, de ter intimidade, de você ser filha amada. E isso, Thalita, eu quero que você fale muito, porque as pessoas têm muita dificuldade de ter conexão com Deus. As pessoas, é igual você falou, eu tinha um relacionamento com Deus superficial. Então, muitas pessoas não conseguem se conectar com Deus. Qual a melhor forma? O que, que você fez para ter essa conexão? Intimidade, parando só eu e ele, porque as pessoas acham que é sobre você decorar uma Bíblia, de você ficar ali lendo horas. Eu falo que a intimidade com Deus é você olhando para dentro de você e se permitindo. Senhor, o que que eu preciso transformar em mim hoje? Faz eu olhar para dentro de mim. O que você quer do seu dia hoje? O que que você quer que eu faça no meu dia hoje? A gente está numa geração que só executa, mas ela não para nenhum momento para perguntar assim: Deus, o que você quer que eu faça hoje? Espírito Santo, me toca e me mostra qual é o teu direcionamento no meu dia de hoje. O que que eu devo ou não fazer? Porque as pessoas só querem executar, mas ela esquece de buscar isso. E quando você começa a parar para olhar para dentro de você, eu acredito que todos nós já sabemos o que Deus quer cada um de nós. Mas só que nós estamos numa execução o tempo Muito, inteiro. muito acelerado, né? Eu falo assim, a mente muito acelerada. Total. Então, muitas das vezes a pessoa ela vai para ter aquele momento de oração, de estar ali com Deus, mas ela não consegue ouvir Deus porque às vezes ela ajoelha para orar e dela lembra, eu preciso pagar uma conta, eu preciso, nossa, eu esqueci de É comprar isso. tal coisa para o lanche do meu filho, eu esqueci de fazer compra de tal coisa, tá faltando tal coisa aqui em casa. Nossa, já tá dando o horário de eu sair para trabalhar. E daí você não consegue conectar Não mesmo. consegue. Tá lendo ali e tá pensando na outra coisa que vai ter que fazer ali. Não é um processo fácil de você conseguir. Você vai ter que treinar diversas vezes, mas vai ter que ter persistência ali. No momento de ir, eu falo assim que eu acho que faz uns 3 anos que eu venho tendo essa intimidade com Deus de uma forma sobrenatural. E quando você vai tendo cada vez mais intimidade, você começa a entrar num lugar que você não quer sair. E que você não vai mais fazer as coisas no seu dia No automático, no né? automático. Qual é a minha prioridade hoje? Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. A gente está numa geração que eu preciso descobrir meu propósito, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo, porque eu preciso fazer aquilo. Só que elas esquecem que o teu propósito ele pode ser vivido no íntimo e todos os dias da tua vida, porque talvez o teu propósito neste momento é olhar para dentro da tua família, Olhar para você, né? olhar Muitas para das você, vezes. se transformar. E eu falo que se a pessoa não conseguir olhar para ela não consegue olhar consegue. para mais nada. Ela pode consegue. fazer um monte de coisa, mas ela nunca vai estar satisfeita. E uma coisa que eu tenho dito muito é que a pessoa ela tem uma peça, porque as pessoas sentem um vazio muito grande. E quando a pessoa não entende de inteligência emocional, ela não sabe lidar com as emoções e não entende que as emoções e os sentimentos estão dentro da alma, a vida fica travada. Fica mesmo. Então, por exemplo, acontece qualquer coisa. Às vezes você está ali para sair, a criança vem e suja a roupa bem na hora de ir para a escola, você já está com o horário no limite. Aquilo já vem um romper, um estresse logo cedo. E como é que começa o dia? Exatamente. Totalmente atribulado. Daí a criança já vai chateada para a escola, porque às vezes você grita e você perde a noção das coisas. Então, a importância de você olhar, né? Muitas das vezes, fala assim, pensa, nossa, aconteceu isso, Deus está me guardando de algo que poderia acontecer lá na Tudo frente. é olhar, né? Daí você fala, nossa, Deus está me guardando, às vezes de um acidente, às vezes de alguma coisa. Vamos lá, troca a camiseta, tá tudo bem, filho, não foi nada. Ou às vezes a criança está tomando um café, derruba um copo. Nossa, você é desastrado, você não toma cuidado com as coisas. Não, filho, tá tudo bem, a gente. Daí outro dia até minha filha, aconteceu alguma coisa, ela falou, nossa, mas você não vai brigar comigo? Eu falei, não, tá tudo bem, acontece. Mas eu já fui a mulher que brigava, nossa, toma cuidado, você não presta atenção nas coisas.
E é Então, por isso que a gente tem que se desenvolver, né? e daí quando você olha para você em primeiro lugar, né, cuida de você, entende, por exemplo, você desenvolveu uma doença autoimune, eu desenvolvi um transtorno bipolar. Uau. E aí o quanto que quando a gente não cuida das nossas emoções, a gente vai se matando aos poucos, né? Total, e nós somos responsáveis por isso. A gente precisa entender. É uma geração que precisa entender. Tudo que acontece com eles, eles são os principais responsáveis. Não, e eu falei, a gente se acaba muitas das vezes se escondendo atrás disso. Ah, porque eu tenho transtorno bipolar. Então, é isso, é isso. Não, não é, gente. Tá, fui diagnosticada, fui. E o que que eu faço com isso? Quem é a Viviane? Quem é o transtorno bipolar? Eu falo isso. Então, quem é a Thalita? Quem é a doença autoimune? A gente tem que conviver com isso? Tem, não tem cura. Para Deus nada é impossível. Mas o que que Deus está querendo mostrar para a gente Eu através falava disso? sempre isso. Senhor, o que que você quer me mostrar com essa doença autoimune? O que que eu preciso resolver dentro de mim? Porque a gente quer arrumar um culpado. Sim. E aí fala assim, foi o mundo inteiro que colocou isso em mim. Não, e Ah, fica foi o marido, foi vitimista, não sei o né? quê. E aí usou isso como muleta para não se transformar. Então são escolhas que a gente faz na nossa vida. E assim, se transformar é muito dolorido, né? Não, é porque você vai olhar para dentro da sua ferida. Eu falo assim, no MVR tem vários dinâmicas de alto impacto, né? Que eu faço olhar para a ferida dela mesmo e resolver e se perdoar. Porque a gente não entende que nós somos as responsáveis, porque por mais que a minha mãe que falou isso, meu pai que fez isso comigo, quem deixou foi você que permitiu. Permitiu o quê? Carregar essa ferida a vida inteira. E não é sobre o que fizeram com você, né? Mas Mas é sobre o como. que você faz com o que fizeram com você, né? Exatamente. A Então, gente pode olhar com peso ou e resolução. eu falo muitas vezes, você fica lá, ah, mas a minha mãe fez isso pra mim, mas o meu pai era isso e fez isso pra mim. Tá, e aí? E agora? O que que você faz com isso? O que você vai resolver? Vai perdoar e liberar? Que eu falo assim, é muito mais sobre você ou você vai carregar um peso nas suas Ficar a vida costas? inteira com essa mochila, Eu né? faço uma dinâmica onde eu faço as mulheres colocarem pedras e escreverem tudo aquilo que está atrapalhando elas de vivenciar um chamado de transbordar na vida dos outros. E aí, às vezes, eu faço elas carregarem isso no almoço. Um saco de pedras. Vão dentro da bolsa. E aí volta, eu faço elas cantarem e dançarem com um saco de pedras na mão. E eu falo, aí falam, nossa, mas foi horrível, meu braço tá doendo. Isso é o que você carrega a tua vida inteira. Doeu você ficar um dia assim? E isso é o que você sente muitas das vezes, né? As dores Exatamente. nas costas, as dores no ombro, é o que você tá. O peso emocional que você carrega, né? Que você tá carregando e as pessoas não enxergam isso. Não enxergam isso, que aquilo é só o que você tá carregando. Então a transformação ela vai ter que acontecer de dentro para fora. Se eu me transformo, eu vou ser uma melhor mãe, uma melhor esposa. Eu vou As ser uma coisas vêm com melhor leveza, filha. né? A vida fica leve. Tudo vai Por se mais que eu transformar. falo assim, não é que você deixa de fazer o que você fazia, você faz as mesmas coisas, mas com um olhar diferente. Quando você olha diferente para as coisas parece que é igual um rio mesmo, né? Vai fluindo, você vai navegando ali, vai com leveza. Vai com leveza. Você vai se recolocando nos seus papéis, sabendo aonde importa, aonde não importa. Vai se reposicionando como esposa, porque vai ter uma consequência tremenda dentro da tua casa, na criação dos seus filhos. Você vai criar uma geração e aí você vai estar pronta até para E eu transbordar. falo a importância, né, de você quebrar ciclos, né, familiares, porque, por exemplo, chegou ali, eu identifiquei, eu quebro aqui e os meus filhos não vão viver isso nas Não famílias vão deles. viver. Eu vim de pais separados. E eu falava pro Tiago assim: eu não quero repetir esse padrão. Eu não quero, porque eu sempre vi minha mãe ser muito autoritária e pro meu inconsciente eu tava fazendo o mesmo papel. E aí eu falei: não, eu quero me transformar. Eu quero parar por aqui, porque senão eu ia repetir o mesmo padrão. Eu ia olhar e falar: fiz a mesma coisa. Lá na frente, o que que eu ia conseguir? Famílias desestruturadas. E é E tão é o que a gente mais importante. vê hoje em dia, né? Quantas famílias estruturadas, né? E esses dias, eu não sei o que que a Rafa falou para mim sobre isso,
Mãe, mas isso é normal, as pessoas se separam. Eu falei, filha, como que é na sua escola? Quantas pessoas das suas amiguinhas têm os pais separados e quantas estão juntos? Eu falei, mãe, tem bastante com pai separado, tá? E você gostaria de estar com pais separados? Ah, não, mãe. Então, Olha o perigo. É normal, você está se tornando um né? negócio. Normal. Tá se tornando. E o que tá estranho são os pais ficarem 20, 30 anos, 40 anos Não, casados. eu tô casada há 24 anos, Ó, né? E quando eu falo isso, as pessoas olham pra mim que chega a regalar os olhos. Nossa, 24 anos? Você casou novinha? Eu falei, não, casei com 24. Não casei tão nova assim. E daí as pessoas, nossa, 24 anos? E você tá com a mesma. Sim, 24 anos com o mesmo marido. O meu primeiro marido, o meu único homem. Aí as pessoas, nossa, é real isso? Porque assim, você acaba sendo meio que um alien, né? Porque é totalmente fora. exatamente. Porque tá fora do convencional, que é normal, que normalizou a coisa errada, né? E você sabe que durante muito tempo eu carregava isso como um troféu, né? Ah, porque eu tenho 18 anos, 20 anos de casado. Mas 18, 20 anos vivendo um casamento difícil, dolorido. Só que eu nunca aceitei, sabe? E eu falava, tem algo de errado aqui e eu preciso resolver isso. E eu falava, o problema não tá nele, o problema tem algo por trás disso. E assim, eu sentia muito uma opressão para a destruição do meu casamento. Eu sentia muito claramente isso. E nós sempre fomos cristãos. Então a gente se casou dentro da igreja. Então a gente casou certinho, tudo bonitinho. A gente só se conheceu depois do casamento. Então a gente fez o processo correto que hoje eu vejo, né? A gente conversa, a gente está num mundo, num ambiente onde eu vejo as pessoas falando sobre isso. Na época que eu me casei, eu era alien. Nossa, vocês não se conhecem, vocês não tiveram nada antes do casamento. Não, não tem nada. A gente só vai se conhecer depois do casamento. Nossa, é Que normal. estranho. Mas você não vai conhecer, você não vai testar para você ver. E se você não Né? gostar? Era meio desse jeito. Então, você vem dessa cultura que é errada, distorcida, e daí eu falava, não, a gente vai buscar em Deus, esse é o homem que eu escolhi para ser o meu esposo, e passando por que passar, foi difícil, teve momentos que eu também pedi para ele ir embora, porque a mulher aqui fortuna, que não precisa de homem, que eu não preciso de você para nada, você vai brigando. Só que lá no meu íntimo, eu falo, não, eu casei para viver pro resto da minha vida, então tem que dar conta. Então eu tenho que resolver. Mas a princípio, na minha visão, o problema era ele. Sempre É a ele que gente tá. faz isso, é ele que fala isso, é ele que é escroto. Eu falava assim, você é um Shrek. Ele falava, você me acha realmente Shrek? É, eu te acho. Então, ele é uma pessoa muito boa, mas tinha atitudes muito machistas. Aham. Então eu olhava e falava, não, eu vou aguentar isso? Pra quê que eu vou aguentar isso? Não preciso disso. Então você vai vendo as causas, as dores. Passei noites sem dormir, chorando, porque ao mesmo tempo que eu não aceitava aquilo, eu também não queria que fosse daquele jeito. Então, uma briga, né, de você com você mesmo, uma briga interna de tudo aquilo que você aprendeu que mulher não pode ficar. Se ele falar alto com você, fala mais alto do que Era ele. exatamente isso. Então, quantas vezes eu ouvi e eu falei isso e até ensinei isso às vezes para minhas irmãs mais novas. Não, se ele falar isso com você, fala mais alto, que daí você vai ver. Ele vai baixar a bola. E daí você vai vendo que tudo isso não leva a nada. E daí você chega num ponto que eu falei: o que você prefere? Você prefere ter razão ou ter paz? Ter paz. E muitas das vezes a gente prefere ter razão. É. Só que a razão deixa a gente no chão. É porque é o ego, né? Fomos treinados para ter um ego, não, ninguém vai me deixar para baixo, eu não vou deixar ele falar assim comigo. E aí a gente não entende que a gente pode expor para o nosso marido, porque assim, ó, vamos ser reais, problemas todos nós vamos ter, vai ter dias difíceis, eu falo assim, vai ter dia que a gente vai acordar um virado para o outro, mas o que que a gente vai entender? Não permanecer nesse lugar e saber ajustar isso. Porque às vezes uma comunicação errada
E eu falo, Pode estragar um e muitas relacionamento. das vezes a pessoa fala algo para você e você entende algo que não é nada a ver com aquilo que a pessoa falou para você. Você entende Porque no seu você ponto tá de tão vista. machucada, né, tão dolorida por tudo que você já viveu na sua jornada até ali, que qualquer coisa que a pessoa fala para você, você já vai com Na 7 pedras, 7 né, pedras 7 na pedras na mão, mão, já vai já se defendendo e já vai atacando antes do que bem isso. aconteceu. E eu falo, uma vez a gente brigou, eu nem lembro o motivo, porque normalmente depois você já nem lembra o Não motivo que lembra. foi que você discutiu. E daí eu emburrada, virei, deitei, falei, não quero falar com você. E a gente era a primeira casa que a gente estava morando, a gente morava de aluguel. E daí, na hora que eu deitei, dali a pouco entrou uma barata debaixo da coberta. E eu comecei a pular e chacoalhar. Pega a barata, pega a barata. Ele olhou para mim e falou assim: tá vendo? Precisa de mim? Ele falou: tá vendo? E daí a gente começou a rir da situação. E daí você começa a entender, fala, você vê, as coisas que acontecem, uma coisa boba, uma barata, que é um negócio simples, mas ali mostrou, meu, você tá ficando Às emborrada, vezes você dormindo de perde bico. exatamente uma noite, você não sabe o que vai acontecer na manhã seguinte. Não, E tem gente que fica semanas, né? eu ficava. Semanas com. Meu marido, desde o começo, ele falava assim: a gente não pode dormir uma noite virada. E eu tava nem aí, eu queria mais. Eu tava com a razão. A tal da Então, eu queria dar razão, né? razão. Não, você fez isso comigo, falou desse jeito comigo, eu não vou Eu não aceitar. admito que Não você fale assim admito, comigo. não admito. Então, eu vou ficar. E ficava dias sem falar com ele. E olha só quanto tempo a gente perde porque a gente não tá sabendo resolver os nossos E problemas. eu falo, e a gente, que é essa mulher viril, você pega homens tranquilos, que tá bom, calma. E daí você fica com mais raiva ainda. Eu falava assim, eu queria brigar com o Thiago. E ele falava, só quem briga aqui em casa é você. E eu queria ser sempre, minha raiva era por quê? Porque ele era tão calmo que ele não brigava comigo. Você fica com mais raiva ainda, né? Mais raiva ainda, porque eu queria que ele brigasse. Queria que ele discutisse comigo, porque ele falava assim, não, depois a gente conversa, não precisa falar Vou nada, esperar se não. acalmar, né? Vou parar essa... E Mas eu quero aquilo, agora, eu quero falar agora, eu preciso, porque você tá com aquela coisa, né? Com aquele ódio, com aquela raiva, e que você precisa despejar aquele veneno, né? Que eu falo, é um exatamente. veneno. E a pessoa já tá ali, eu falo assim, tem sabedoria, né? Porque eu falo, meu marido é muito sábio. E daí eu queria jogar, cuspir tudo aquilo, né, que tava ali. E ele fala, calma, depois a gente conversa. Daí que você vai ficando mais com raiva. E eu falo assim, e entender, né? E eu falo, o meu casamento, em primeiro lugar, foi Deus que guardou, e em segundo foi o meu marido. Porque ele foi muito paciente. Porque Eu no também que fui. dependesse de mim, eu tinha chutado o pau na barraca logo no eu começo. logo no começo também, já teria... E eu falo hoje da importância das pessoas se prepararem para um casamento. Isso é verdade. E principalmente quando eu vejo pessoas muito jovens casando, sabe? Sem preparação, sem conhecimento, sem estrutura, sem entender, sabe? Pensando. Uma vez eu fui passar com a minha coach, ela olhou para mim e falou assim: Vivi, você tá achando que seu casamento é um filme da Disney? Que você ia casar, ia ficar estourando rojão, ia ficar aquelas luzes e tal. Ela falou: vamos cair na realidade. realidade. Vida real. A Disney não existe. Aquilo lá é Eu fantasia. falo assim, a gente tem que entender que o amor ele é construído. Não vai dar frio na barriga todos os dias da sua vida, gente. Ele é construído, é uma escolha. Eu escolho amar. Eu escolho ter um relacionamento. Eu escolho aceitar ele como ele é, com os defeitos e com as Exatamente, e qualidades. juntos nós nos transformamos na nossa melhor versão. Porque não existe eu vou me transformar. Por consequência, ele vai se transformar. Porque ele vai ver uma mulher transformada. E ele não vai ficar mais no mesmo lugar. A gente fez do evento uma palestra agora. E aí a Carol Marçal, ela falou uma coisa que faz muito sentido. Pra gente se formar como médica, a gente estuda há 10 anos. Para você ser uma arquiteta, você estuda 5 anos. Para você fazer isso. E para casar, o que a gente estuda? Nada.
Nada, a gente não se prepara para casar. A gente simplesmente A gente vem vai da base familiar, igual, por exemplo, de forma errada. você teve os seus pais separados. Consequentemente, durante o tempo que estavam juntos, provavelmente você deve ter visto muita coisa Briga, ruim. briga. Então, que para você se tornou uma coisa que é normal. Por Normal. mais que aquilo era ruim, mas era normal. Era o normal que você vivia. Eu tinha um pai alcoólatra. A minha mãe era a mulher viril, porque teve que dar conta de muita coisa, porque meu pai às vezes não fazia. Eles não chegaram a se separar, e esse era o meu sonho, que eles se separassem. Separa. Era o meu sonho, e eu não aceitava. E durante muito tempo, mesmo depois de casada, eu não conseguia aceitar a minha mãe não ter se separado e ter deixado a gente Presenciais. passar por tudo aquilo. Então, eu não entendia. E muitas das vezes a minha mãe falava: eu fiz tudo isso por vocês, porque eu não queria que vocês fossem filhos de pais separados. E eu olhava e falava assim: ah, mãe, conta outra. Você fez isso porque você gostava do meu pai. Não vem jogar para nós. Então, muito tempo eu briguei muito, assim, sabe, com esse ego, sabe, lutando e querendo ser a dona da razão, achando que eu estava certa em tudo que eu pensava e achava. E o quanto que isso me fez só mal para mim. Só. Por isso que a gente tem que resolver, a gente entender, senão a gente vai repetir no inconsciente o nosso mesmo padrão, né? Porque realmente não somos treinados para poder entrar num casamento. E eu tinha muito um senso, e eu falei, eu trabalho muito isso ainda, um senso de injustiça, sabe? Quando eu vejo alguma injustiça, então parece Você que quer- vem aquele negócio assim, e daí você começa a entender, fala, por quê? O que está acontecendo? O que está motivando? E daí você começa a olhar. Então, sempre que vem algum rompante de alguma coisa, você fala, opa, o que isso está querendo me dizer? Porque você viu e você se achava injustiçada, sua família, sua mãe sendo injustiçada a vida inteira. Então você vê como a gente tem que resolver as nossas emoções, porque senão a gente vai viver a nossa vida inteira reagindo por impulso, resolvendo as nossas coisas por impulso. E a gente não entende que as nossas atitudes, não só dentro da nossa casa, mas como no ambiente de trabalho, como num ambiente familiar, como um ambiente com amigas, muitas vezes são porque existem coisas não resolvidas na nossa infância, nossas emoções não resolvidas, né? E eu falo muito, né? Eu tenho um projeto que chama Desvendando Pesos Invisíveis. Legal. E é justamente isso que eu falo. Por exemplo, o teu filho derrubou um copo de leite na mesa. Daí já vem você com aquela. Nossa! Não é sobre o copo de leite. Não. Quantas as vezes você não foi tratada mal por ter agido assim? Quantas as vezes você não foi julgada e aí você vem com aquela mesma raiva ali para se revoltar, né? Eu falo, e se a gente não tratar, gente? A gente vai repetir porque no inconsciente, assim. Se a gente não parar para pensar, uma mãe, você teve a experiência na sua infância da sua mãe ser o tempo todo explosiva. Minha mãe era extremamente explosiva. E aí tudo ela gritava e não sei o quê. Se eu não tomar cuidado, eu vou fazer a mesma coisa com meus filhos. E várias vezes eu me peguei no mesmo papel. E eu falei, Eu tenho que tudo respirar. aquilo que você falava, isso eu Nossa, nunca vou vai fazer. fazer. Você acaba repetindo exatamente igual. E aí você se vê Exatamente. fazendo isso, e daí gera uma culpa, um peso. Você fala, meu Deus, tudo que eu falei que eu não ia fazer, eu tô Tô fazendo. fazendo. E daí vem aquela parte da Bíblia, né? Quando eu quero, eu não faço. E quando eu não quero, eu faço. Exatamente. E A daí gente- você se vê, e daí você vem aquela cobrança, aquela culpa, e daí vem um peso nos ombros, e assim, você começa a querer fazer algo que parece que vai dar certo, de repente você não consegue. Por quê? Existem coisas que não foram resolvidas. Enquanto você não resolve, você não consegue mudar de nível. E você fica travada. Exatamente. Por isso que a gente tem que se conhecer, né? Conhece a ti mesmo e a verdade vos libertará. Não tá falando sobre o outro, tá falando sobre nós mesmos. Nós podemos nos libertar, nós podemos ter uma vida muito mais leve, mas a gente só vai conseguir viver isso se a gente se conhecer
E se conhecer é olhar para as nossas dores, entender com amor, compaixão, perdoar os nossos pais porque eles não tinham conhecimento, saber honrá-los e tratar as nossas dores para que elas não se repitam. E eu falo, e é entender, né? Porque como a gente acaba tendo rompantes de coisas que os nossos pais fizeram com a gente, imagina eles e entender que nós somos vítimas de outras vítimas e que eles fizeram para eles o melhor, fizeram para nós o melhor que eles podiam com o que eles Melhor. tinham. E aí imagina o que foi feito com eles, né? Eu falo assim, não adianta. Um pai que tratou mal seu filho, existia um filho que recebeu um tratamento mal do seu pai, né? Então é só uma consequência, né? Não, e é muito sério, né, Thalita? Porque eu falo, muitas das vezes você vê, se você tem 2 filhos, os filhos são diferentes, né? E muitas das Totalmente. vezes a gente fala assim, ah, eu vou criar meus filhos igual. Não dá para criar gente diferente igual. Não dá. E muitas das vezes um filho, ele vai conseguir fazer determinadas coisas, se dar muito bem na vida, e o outro parece que não prospera e fica travado. Aí você fala, ah, mas o que que eu fiz de errado? E daí, por exemplo, tem um que vai repetir exatamente o padrão dos pais e o outro vai fazer diferente. Mas mesmo esse que fez diferente, ele, se ele não for em busca dessas curas emocionais, chega um momento que a coisa desanda. Ou às vezes acontece uma separação, uma doença. Exatamente. Então, a importância, mesmo de quem a gente acha, né? Porque o superior, né? O externo, você não vê, mas você não sabe o que está no íntimo. Uma emoção, né? Então, a gente está, por exemplo, nesse mês, que é um mês contra, né, o suicídio. Quantas pessoas se suicidam? Por conta do quê? Das dores emocionais. Porque a dor emocional, ela é tão ruim, que você não, muitas das vezes, você chega a um ponto que você não tem coragem de fazer mais nada e a única solução que você acha para aquilo é tirar a vida. Mas o que eu vejo mais ainda no dia de hoje, né, aproveitando esse índice do Setembro Amarelo, é que a gente não para mais olhar para o outro com amor e compaixão, porque se a gente parar para olhar, a gente vai identificar. Mas vivemos numa vida corrida onde os pais não olham nem para os filhos, colocam na frente de tecnologias e não param um minuto para poder saber o que está passando por ele. Você vê a quantidade de jovens que tiram suas próprias vidas por causa de um bullying, por causa de uma falta de identidade, porque se a gente, como a gente começou aqui falando sobre os nossos filhos, quando a gente ensina eles a ter uma identidade forte, não importa que o mundo vai falar sobre ele lá, porque ele vai saber que ele é um filho amado. Então o mundo inteiro pode falar o contrário, mas ele vai ter uma identidade formada. E falei, por mais que venha a dúvida, né? Porque às Vai vezes ver. bate uma insegurança. Até nós mesmos. Mas ele tem algo que fala mais forte, né? Exatamente isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado e parar para escutar, né? Parar para olhar para as pessoas, parar para entender. Eu falo, e muitas das vezes, ainda hoje eu falei isso, olha no olho, dá um abraço, se a pessoa permitir, dá um abraço, fala para a pessoa, eu vejo você, Isso eu é tô aqui, verdade. se você precisar de mim, conta comigo. E muitas das vezes a pessoa, você não vai precisar nem fazer nada para a pessoa, mas o fato de você olhar. Eu falo que uma vez eu estava na portaria do condomínio e tem um menininho, eu acho que ele tem autismo, e ele estava muito agitado. E ele queria sair porque ele queria ir para a casa da avó dele. E a mãe estava agitada, não sabia o que fazia. Daí eu peguei, agachei e fui nele. Falei, vem aqui. Posso te dar um abraço? Daí ele veio e me abraçou. Mas sabe aquele abraço que ele falou assim, nossa, eu achei o meu lugar, Meu sabe? porto seguro. Daí ele me abraçou, daí ele ficou ali, daí ele foi acalmando. Daí eu falei, tá tudo bem. Você não pode ir agora para casa da sua avó, mas depois a sua mãe vai te levar. A sua avó não vai estar lá agora. E daí a mãe dele foi falando algumas coisas, eu fui falando para ele. Falei, tá bom? Tá. Daí a mãe dele olhou para mim, sabe aquela, tipo, Ufa. aliviada. E assim, a vergonha, porque a gente como mãe, né, às vezes quando a criança faz alguma coisa, faz uma Você birra, sai do você sério. não, e você não sabe aonde você enfia a cara, né? Eu falo, até eu hoje, quando eu vejo alguma criança dando piti, eu fico envergonhada pela mãe que tá passando por aquilo. Eu falei, graças a Deus, meus filhos não foram esse tipo de criança, de dar piti, de fazer birra, nunca tive esse trabalho.
Mas eu falo, a criança quando faz isso, ela só tá gritando por socorro. Olha pra mim, eu tô aqui. Eu tô aqui, né? E muitas das vezes os pais vêm e julgam, cala a boca, fica ali, não sei o quê. E esquecem que um simples abraço, o acalmar, vai acalentar ele e ele vai aprender a lidar com as emoções dele. Porque é só uma emoção. E eu falo, e muitas das pessoas, você vai criar um homem fraco, que você fica passando a mão na cabeça. Não, gente, olha para essa criança, vê o que está acontecendo. E eu falo, olhar muito, né, que a gente vem às vezes numa cultura onde homem não pode chorar. Um dia, meu ex-cunhado chegou e falou pro menino dele, não chora, Homem que não homem não chora, né? chora. Eu falei, isso é mentira. Homem chora sim, se Tem precisar pode chorar, ele sentimento. tem sentimento. Eu falei, te ensinaram errado isso. Daí ele olhou pra mim assim e falou, nossa, ninguém nunca tinha me falado isso. E Meu aí, marido foi ensinado assim. E ele falava, quando a gente não tinha conhecimento, ele falava aos meninos, pro menor, pro maior. Não pode chorar, homem não chora. Até o dia que eu cheguei e falei pra ele. Não, ele tem sentimento, ele pode sim. Aí foi mudando a cultura dele, porque ele foi criado com um pai bem rígido. Então tinha que o quê? Não, você não pode mostrar os seus não, sentimentos. e assim, tipo, como se isso abalasse a A masculinidade. masculinidade. Não, e tem outras formas de você mostrar pro teu filho a masculinidade dele, mas esconder os sentimentos não vai fazer isso, porque ele vai virar, ele não vai olhar pra dentro dele, não vai resolver os sentimentos e aí depois acaba tirando a própria vida, fazendo uma besteira, porque nunca parou pra olhar dentro dos sentimentos dele, pra olhar pra dentro dele. Então é importante a gente tanto olhar pra dentro de nós mesmos e resolver as nossas situações, né? É muito sério isso. Thalita, eu quero que você deixe um recado final para quem está nos assistindo. Recado final para essas mulheres que estão nos assistindo e que escutaram todo esse podcast de hoje. Pare um minuto, olhe para dentro de você, resolva suas emoções para que você seja uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor empresária, mas principalmente uma melhor filha amada. E você só vai conseguir isso olhando para dentro de você e tendo intimidade com aquele que criou você. Gratidão, Thalita. Obrigada. Palmas para você palmas pra pela você. sua entrega, por tudo que você compartilhou aqui e nos ensinou hoje. Gratidão mesmo, assim, foi muito lindo. Aprendi muito com você e tenho certeza que quem está nos assistindo também aprendeu. Deus que abençoe mesmo e que Amém. prospere cada vez mais a sua vida, a sua jornada, os seus projetos, para que mais mulheres e mais famílias sejam transformadas através do propósito que Deus colocou na sua mão, né? E entender, né, que a nossa dor tem intimidade com o nosso propósito. Amém. Que quando nós somos curadas, nós conseguimos curar outras pessoas Eu também. falo sempre, curadas para curar, né? Então a gente entender isso. E parabéns pelo esse projeto lindo, que muitas pessoas sejam cada vez mais tocadas com histórias lindas que vão passar por aqui, que o Senhor esteja sempre presente Amém. aqui nesta mesa Amém. e levando essas vozes cada vez mais longe. Amém. Obrigada pelo convite. Obrigada. Palmas para você que está aí nos assistindo. Eu quero que você coloque aí o que você aprendeu hoje aqui com o que foi compartilhado nesse podcast. E o que você vai fazer com o que você aprendeu. Porque não adianta você aprender e não fazer algo. Porque, igual a Thalita falou, muitas coisas ela aprendeu e enquanto não colocou em ação, não teve teve. resultado. Então, se você quer ter resultado, tem que ter ação. Tem que fazer. E muitas das vezes a gente olhou, né, Thalita? Muitas vezes fala, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sei como fazer isso. Só vai. Só vai e vai, faça, né? Ação. Faça. Ação. É orar com ação. Oração. Oração. Orar com ação. E palmas para Deus, que nos Amém. fez aqui de instrumento de transbordo, de transformação na vida dessas pessoas que estão aqui nos assistindo. Amém. Que Ele esteja presente sempre. Então, nós vamos finalizando aqui mais um palmas para você. Que Deus abençoe muito a sua vida e gratidão e um grande beijo.